Olá, gente. Vamos dar início a mais um 15 minutos de papo com o senhor Sérgio Abranches. E Denise. Olá, gente. Tom, Araxá. Como podem perceber, aqui está o cão de frio. Oba, minha irmã entrou, quer dizer que hoje nós vamos ganhar dos Abranches. Chico. Esperando o doutor Sérgio Abranches entrar. Andréia Pachá, querida, amada, maravilhosa. Vamos aí com o tema hoje, contando perdas, se é que é possível que elas sejam contadas, né? Ei, queridona. Joelma. Olá. Esperando o senhor Sérgio entrar. Ele já deve ter entrado. Tamara. Tá vendo como é que eu aprendi a falar Tamara e não falo Tamara? Olá, senhor Sérgio Abranches. Tudo bem? Hoje me eximo, ou me eximi das minhas piadinhas, né? Não tem sentido. Acho bom. Então hoje, gente, vamos dar início a mais uma edição de 15 minutos de papo com o doutor Sérgio Abranches. O tema é Contando Perdas. E eu não preciso dizer mais, né? Pois é. A gente vai entrar essa semana, a gente vai ultrapassar 510 mil mortes, né, pela Covid, e nós não contabilizamos até hoje as perdas não Covid, as mortes não Covid, né? Aquelas pessoas que não puderam se tratar adequadamente porque não tinha espaço nos hospitais ou tinham receio de piorar as coisas, né? Os tratamentos, por exemplo, para câncer, quando você faz a quimioterapia, sempre há queda da imunidade, faz parte do tratamento, e essa queda da imunidade torna as pessoas mais vulneráveis à Covid também e a outras doenças. Então, nós estamos falando de um conjunto muito significativo de perdas para todo mundo, né? Nós, em particular, hoje estamos contando mais uma perda, e não é uma perda a mais, é uma perda importante, significativa, que foi a do nosso amigo Chechel, Arthur Chechel. Ele é uma pessoa extraordinária, um grande jornalista, escritor, dramaturgo, né? Ah, e, 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 o, e essa proximidade da perda, da morte, ela faz com que as pessoas pensem, né, no absurdo da situação que nós estamos vivendo. A morte, embora seja uma coisa esperada na vida das pessoas, né, faz parte de viver, morrer, mas ela é sempre um pouco inesperada, a não ser quando são aquelas mortes anunciadas, que já estão, né, pessoas que estão já cronicamente doentes e que você tem um aviso de que vão de fato morrer e tal, mas é sempre inesperado. Quer dizer, assim, e mesmo quando a gente sabe que uma pessoa está muito mal e está para morrer, a gente tem sempre aquela esperança, né? Quando a gente gosta muito da pessoa, ama muito a pessoa, a gente tem sempre aquela esperança de que pô, não vai acontecer, né? Vai acontecer alguma coisa que vai prolongar a vida útil dessa pessoa, né? A vida consciente. Mas, então, agora, uma morte como a do Chechel, tão inesperada, ela tem um impacto maior ainda, né? Porque você está com a expectativa de que, bom, amanhã nós vamos voltar a nos ver, né? E aí, de repente, você fica sabendo que não. Foi uma surpresa para todo mundo. O Chechel estava recém-diagnosticado com linfoma não Hodgkin e na primeira
sessão de quimioterapia, ele não resistiu, teve uma parada cardíaca respiratória. Mas o que eu dizia é o seguinte: a proximidade da morte nos faz pensar mais nesse absurdo. E aí, quando a gente extrapola isso para as perdas do país inteiro, a, com a Covid e a não Covid, associadas à Covid, né? Quer dizer, o absurdo é maior ainda. Né? Quer dizer, eu acho que nunca passou pela cabeça de nenhum brasileiro que teria um governante tão insensível, tão absolutamente destituído de qualquer tipo de compaixão e de sentimento com relação ao próximo, ao outro, né? E uma personalidade tão doentiamente narcísica que é incapaz de reconhecer o outro em momento algum, mesmo nos momentos mais agudos de dor, né? Então, agora, o que serenamente se pode dizer é que, à medida que nós vamos contando as nossas mortes, portanto, as nossas perdas, e quando eu falo nossas, eu não falo minha e sua, nem de todos aqui que estão aqui, desse pequeno grupo, mas do país, da sociedade brasileira, né? Vai ficando claro que o Bolsonaro também começa a ter que contar as dele. Né? As dele não são perdas afetivas, porque ele não é capaz de ter afeto, portanto, ele não pode ter perda afetiva, mesmo que morram pessoas no entorno dele, mas perdas políticas, né? perdas de apoio na sociedade. O Carlos Pereira, que esteve aqui conversando com a gente já, ele tem aquela pesquisa que mostra que a proximidade da morte, quer dizer, o contato com pessoas que estão doentes ou que morreram, né? E mesmo você ter pegado a Covid e tal, que isso faz com que a pessoa que apoiava o Bolsonaro deixe de apoiar, né? É claro que isso não é 100%, mas tem uma relação, tem uma correlação importante aí entre a pessoa ter contato com a pandemia, com a Covid, e deixar de apoiar o Bolsonaro. Né? E a reação, portanto, à medida que cresce esse contingente, e esse contingente cresce exponencialmente, porque as mortes têm um efeito tem um efeito direto e indireto muito amplo, né? Na verdade, eu tenho visto cálculos. O meu cálculo mais conservador era de 10 pessoas por morte, né? Quer dizer, afeta entre parentes e amigos e colegas de trabalho que gostavam e tal, mais 10 pessoas. Mas parece que tem outros cálculos que estão mostrando que é bem mais do que isso. Né? E ainda tem aquele efeito que a gente chama em inglês de ripple effect, que é o efeito, quando você joga uma pedrinha no lago, né? Que forma aqueles círculos que vão se afastando, quer dizer, vai aumentando a abrangência do fenômeno, embora com menos força. Quer dizer, uma pessoa que via de vez em quando, ocasionalmente, uma pessoa que morreu, ela sente, obviamente, muito menos do que um parente, ou, né, a pessoa que a mulher ou o marido e tal. Então, essa quantidade de gente, evidentemente, que vai cobrando o seu preço político pelas dores, né? E pelas perdas afetivas que nós vamos contraindo. E isso está começando a aparecer de forma mais visível nas pesquisas. Né? A última pesquisa do IPEC, que usa a mesma metodologia do IBOP, né? foi criado pelos egressos do IBOP, quando o IBOP parou as suas atividades, mostra isso. Quer dizer, primeiro, que o Bolsonaro, no que diz respeito à impopularidade, ele já ultrapassou a fronteira dos 50%. Né? Isso não significa que os outros 50% o apoiem. Não, os outros 50% não o apoiam. Só 23%. Quer dizer, então ele também já caiu daquele número que parecia mágico, incompreensível, de 30% de apoio irredutível e tal, já não tem mais esses 30%.
E hoje, o Estado de São Paulo traz uma parte adicional da pesquisa, né? No final de semana saíram as intenções de voto, né? Todo mundo sabe que eu não gosto muito de falar de intenção de voto, pesquisa de intenção de voto, tão antes da eleição. Mas ela, de qualquer forma, mostra no momento, né? Quer dizer, o retrato do momento, ela mostra o grau de apoio e de inclinação que uma pessoa tem a ainda favorecer o Bolsonaro, né? E aí o que mostra é que ele perdeu muito, já não tem mais os 30% de apoio. O Lula ganha dele com vantagem, já no primeiro turno, né? Mas a outra coisa interessante nesse aspecto é que quando você olha, que foi os dados que o Estado de São Paulo divulgou hoje, quando você olha os que votaram no Bolsonaro, se estão dispostos a votar nele, aí você vê que também não estão, a maioria não está, né? Quer dizer, ele tem só 46% dos que votaram dizem que vão votar nele, o que significa um percentual bem parecido como resultado estatístico, bem parecido com os que dizem que vão votar nele, né? 20 e poucos por cento. Então, ele está contando as perdas, ele está ficando desesperado por causa disso. Então, a gente pode esperar reações mais intensas dele. Por outro lado, ele começou a perder, de fato, apoio no Congresso, né? E hoje, aliás, uma coisa que a gente já tinha, o fato dele aprovar uma ou outra coisa no Congresso não significa que ele tenha uma base sólida mais, né? Uma coalizão que você possa dizer, não, isso aí vai alinhar com ele o tempo todo. Não vai. Basta ver a dificuldade que ele tem para encontrar um partido para se recandidatar, né? Quer dizer, mesmo quando ele era considerado ainda o favorito, não é mais, ele não conseguia encontrar um partido para se candidatar porque os partidos não queriam associar a legenda partidária ao nome dele e não queriam ser dominados por ele, né? Então, e agora, com a CPI, chegou num outro patamar, com as revelações do Miranda, né? Ele, aliás, só aqui uma ironia, em homenagem ao Chechel, o princípio de Miranda nos Estados Unidos, em criminologia nos Estados Unidos, é aquele direito aquela obrigação que o policial tem de quando te prende, dizer você está preso, não é obrigado a falar nada, tudo que você falar voluntariamente será usado contra você, né? Então, bom, as revelações do Miranda, né, levaram a uma outra dimensão a CPI, porque antes nós estávamos discutindo a omissão e os erros do Bolsonaro na pandemia, e agora nós estamos discutindo corrupção na Prevaricação. pandemia. Corrupção e prevaricação. Corrupção, no caso da compra das vacinas, que ele prevaricou por não denunciar. E agora, e aí é preciso de investigar mais, né? E já apareceu um outro caso de uma vacina chinesa, da CanSino, que tinha como representante uma empresa que a CanSino já cancelou, o laboratório chinês já cancelou, porque já estava investigada por corrupção na venda de testes, né? E agora é uma empresa ligada ao Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Então, complicou a vida do Bolsonaro e há uma especulação que ainda não está muito clara na imprensa, de que tanto o Centrão, que ainda apoia o Bolsonaro, quanto o Bolsonaro, estão sem ação porque não sabem se ele
gravou ou não a conversa que ele e o irmão tiveram com o Bolsonaro, né? De fato, quer dizer, Briga de gangster mesmo, né? Será que o gangster gravou outro gangster? Eu vi a CPI, eu vi todo o depoimento deles, foi até altas horas da noite, foi até acho que 10 horas da noite, mas e eu vi umas duas vezes o deputado Luiz Miranda dizendo que se o Bolsonaro desmentisse, que ele teria como provar que era verdade. E aí, perguntado qual que prova que ele tinha e tal, se ele gravou, ele disse, não, eu não gravo, eu não vou gravar um presidente. Mas eu fui com meu irmão e aí eu tenho provas concretas de que ele falou o que falou. O irmão pode gravar, né? Então, fica a mesma dúvida, quer dizer, pode até ser uma artimanha dele, né? Falar uma coisa assim ambígua dessas para esconder o fato de que ele não tem mais nada. Mas o fato é que, de um jeito ou de outro, a base do Bolsonaro está muito quietinha. E o último elemento foi essa declaração de presidentes de partidos que conformam a maioria na Câmara dos Deputados, dizendo que, e no Senado também, dizendo que não aprovarão o voto impresso, né? Então, é mais uma perda importante para o Bolsonaro. Então, é isso. Há uma correlação forte entre a nossa dor, a dor do país, e o enfraquecimento do Bolsonaro, né? Eu não acredito nesse momento numa ação de militares. Eu acho que a ameaça está marcada para a eleição, para 22. Quer dizer, ali é que já vai ter o teste ácido, né, de se os militares estão a favor da legalidade, da democracia ou do golpe. Porque a estratégia do Bolsonaro é golpista, é de dizer que foi fraude e fazer o que o Trump não conseguiu fazer, né? Aliás, os filhos dele já disseram que fez muito bem. Então é isso. Eu queria fazer minha homenagem ao Coni, ao Coni não, ao Chechel, porque eu rodei o país aí em algumas cidades, além de ter lançado a biografia da Jeanette Claire lá no século XVIII, do Chechel, eu rodei o país com o Coni e o Chechel com o livro Liberdade de Expressão. Uma pena que, na época que eu fiz isso, eu não gravava os eventos, eu não tinha dinheiro para gravar os eventos, mas tem a memória aqui. Eu queria homenagear o Chechel contando uma das histórias, que é curtinha. A gente está cansado de ouvir, era notório amanhecer e ouvir o Liberdade de Expressão, com o Coni e com o Chechel. Tinha sempre mais alguém, né? Acho que o Heródoto. A Vivi, né? A Vivi houve diversos convidados, né? A Vivi foi uma delas, mas sempre o Heródoto que controlava. Né? O Heródoto era o âncora na época, né? Era o âncora. E a gente era conhecida aquelas histórias completamente fantasiosas e mentirosas do Coni. Não, eu estava lá na década de 18, quando o Getúlio Vargas, nem era nascido, e estava contando lá Getúlio Vargas. E aí eu me divertia demais com isso. E um dos Sempre um Papos que a gente fez, eu mandei essa, né? Eu falei, Coni, conta aquela história aí do Getúlio Vargas lá no meio dos anos 18, ele já caiu na gargalhada que me mandou uma, mas mesmo assim ele contou. Estava lá na década de 18, de novo, e eu e o Chechel quase capotando de rir, né? Aí eu virei pro Xanico e falei, Coni, você não tem vergonha de falar essas mentiras, não, Coni? Aqui no público, no histórico lotado. Aí o Chechel falou, não, Afonso, peraí. Coni não fala mentira. Coni comete imprecisões históricas. Ele era educadíssimo e tinha uma ironia finíssima, né? Finíssimo. Então, assim, das grandes lembranças que eu tenho do Chechel eram todas. Eu fico até assim, achando uma cinte a gente ficar tão triste, porque eu olho para o Chechel, eu lembro do Chechel e rio. Eu lembro dos casos, eu lembro da ironia fina, inclusive aquela ironia até desmesurada, na medida em que ele não abre mão da opinião dele. Se o treco é ruim, ele fala que o treco é ruim, Afonso, o negócio não é bom.
que é uma herança que ele trouxe de quando foi editor de cultura da Veja, editor do Jornal do Brasil, editor depois do Globo, né? É. Onde ali, como editor de cultura, você tem que também saber onde é É, e que coloca as como peças, crítico né? de cinema também, que ele deu Crítico uma de cinema dimensão, e tudo. ele deu uma dimensão relevante para a crítica de cinema, né? Uma paixão que ele teve a vida inteira. Ele começou com cineclubes, né? Aliás, como eu, É. no cineclube, e, e, Eu e também ele, comecei e escrevendo ele, sa- crítica de cinema. ele sabia dizer que não era bom, né? O que você É. espera do crítico, que o crítico diga o que é bom e o que é ruim, né? E também E lembrar às vezes de ele uma dizia, feliz. eu me lembro de uma outra vez que ele pegava um filme e dizia assim, não, o filme não é bom, mas eu adorei. Que coisa boa, né? Né? Ter a leveza de falar isso, né? É uma Exatamente. evolução, assim, né? É, E o bom do Chechel também é que ele sabia a medida entre a, a crítica e preservar o amigo. Isso é é, difícil. isso é difícil. Exatamente. Bom, é É isso. isso. Homenagem ao Chechel Obrigado. hoje Viva o Chechel, né? e vamos para frente. Até amanhã. Um abraço.